Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Galo. Falar sobre o Fausto Vera, alguns falam que o jogador já está muito próximo do Timão, outros dizem que não, né, que não há possibilidade de que as duas equipes cheguem a um acordo, em virtude de que o Galo oferece um valor e o Corinthians quer algo muito mais do que, neste momento, estaria oferecendo o Galão da Massa. Então, neste vídeo eu quero mostrar para você um pouco do que é o Fausto Vera, né, aquele que ele jogou no Corinthians, como ele foi no Timão, como ele pode ser no Galão da Massa e também falar sobre essa questão aí do porquê eu acredito que ele pode sim ser jogador do Galo. A respeito das dificuldades, né, se as dificuldades que se impõem hoje são muito maiores do que as possibilidades de chegada do jogador à cidade do Galo, eu vou neste vídeo fazer um depoimento sobre o que eu penso e, na minha opinião, questão de feeling, acredito que o Vera vai ser mesmo jogador do Galo. Então fique comigo aqui para você entender por quê. Só antes de chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, tá? Que é a casa de aposta aqui deste canal. É importante não somente por isso, mas porque é a casa de aposta mais confiável do mundo, tá? Então se você realmente curte uma aposta esportiva, não brinca com essa parada não, né? Não fica se envolvendo com qualquer casa aí suspeita aí, que fica, tá? Envolvido em polêmica, né? Vá na OneXBet, que ela é séria, é uma gigante do mundo das apostas, patrocina inúmeras equipes gigantescas, né? Liverpool, por exemplo. O Barça, que para muitos já não é tão gigante assim, mas na verdade, né? E muitas outras equipes no cenário do futebol mundial. Além disso, as odds são sempre muito altas, né? E a relação com você consumidor é das melhores possíveis, né? Não tem essa parada de ficar te enganando, de ficar te enrolando quando você ganhar um bom dinheiro. Se você ganhar R$ 100 em qualquer casa de aposta, esse valor entra imediatamente na sua conta depois do seu pedido de saque. Quando você ganha mais de 2, 3, 4 mil reais, a parada é muito diferente. Isso não acontece com a XBET. Neste caso, você vai entender que tem a XBET e tem as outras. Se você realmente gosta de uma aposta, use o link que está no comentário fixado. Cadastre-se lá, mas coloque o código promocional ONEXJOSA, né? Que vai te dar o direito a um bônus de até R$ 3 mil no primeiro depósito. Vou repetir, R$ 3 mil no seu primeiro depósito, beleza, gente? Dá essa força lá. De quebra-chosa, fala 3 jogos aí. Amanhã vai ter México contra o Brasil. O México levou uma paulada do Uruguai, a goleada do Uruguai, vai encarar o Brasil agora. O Brasil tem que ganhar, né? Porque o México tá uma porqueira de time, né? Temos também aqueles 2 jogos que faltam, da Sula e também da Libertadores. O Grêmio vai receber o Estudiantes de La Plata, né? Enquanto a equipe do Inter vai receber o Delfim, né? Sobretudo o Inter precisa muito da vitória. Eu acho que as duas equipes aí brasileiras devem vencer nessas duas partidas. Contra a partida do México contra o Brasil, acredito que vai ter gols, né? Mais de 2 gols devem sair, mais de 3 gols. Eu diria até que você poderia colocar ambas marcas ou poderia colocar até uma vitória ou empate do Brasil. Beleza, gente? Fala do Vera, então, que é um jogador ainda muito jovem mesmo, né? É um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que tem uma capacidade enorme de fazer o jogo acontecer, um jogador que tem uma capacidade também de arredondar bastante ali a bola naquele setor inicial, fazer a saída de jogo, fazer aquele primeiro passe de muita qualidade, fazer também aquele segundo passe de qualidade muito interessante, né? Um passe médio muito bom, um passe curto muito bom, uma condução que não acontece muito porque ele é um cara do passe. Quando ele pega essa bola, já tem ali uma noção para onde ele deve mandá-la. Mas, de certa forma, quando precisa conduzir minimamente, também o faz com certa segurança. Agora, o que mais se destaca no Vera é também a capacidade de fazer passes longos com um grande número de acertos, um percentual de acerto realmente muito significativo. Este é um ponto que sempre chamou bastante atenção na carreira do Fausto Vera. Um jogador que tem uma capacidade muito grande de ficar atento ao jogo e também de fazer uma leitura muito boa dos acontecimentos da partida. É também um jogador que tem uma capacidade de marcar também por antecipação. Então consegue entender mais ou menos onde vai ter aquele passe, onde a bola vai, e geralmente ele chega antes, porque ele tem essa leitura muito boa, essa capacidade de prever para onde vai a bola, para onde vai a redonda, né? Para onde o passador, o portador da bola vai fazer o passe. Então essas são algumas das características do Vera, né? É um jogador que não vai muito à frente, é um jogador que tem uma tendência a ser realmente um construtor de jogo muito clássico, mas sem pisar muito dentro da área, sem pisar muito no interior da área, um jogador que gosta de fazer esse trabalho de construção, né? Então ele participa muito bem da primeira etapa da construção, pode eventualmente também fazer muito bem aquele trabalho na segunda etapa intermediária da construção. A etapa final fica para outros jogadores. A etapa de execução, né, quando manda a bola para o gol, tal, fica para outros jogadores. Aquele jogador que pega o rebote e manda para o gol, geralmente também não é o Fausto Vera. É um jogador que fica ali atrás segurando um pouco a onda, quando outros jogadores, inclusive do próprio setor, vão um pouco mais à frente. Faz isso, assim, do ponto de vista das qualidades técnicas. Todas essas ações que estão no futebol do Fausto Vera são ações muito boas, de altíssimo nível. Como é a execução
desse conjunto de ações do jogo do Fausto Vera, tá? Então vamos lá. No Argentino Júnior foi brilhante. Essa execução fez do Vera um dos maiores volantes do mundo naquela ocasião. Era um jogador espetacular no Argentinos. Qual era o técnico do Argentinos, meus amigos e minhas amigas? Gabi Milito, tá? Gabriel Milito, que conhece muito bem o Fausto Vera. Então, era tido como jogador realmente muito acima da média. Muitos falavam que ele poderia pintar no futebol espanhol, outros falavam até que ele poderia ir diretamente para o futebol alemão ou o futebol inglês. Ele foi para o Corinthians. E no Corinthians, ele foi, até o devido momento, uma grande decepção. Infelizmente, tá? Foi uma grande decepção no Corinthians, não faltou oportunidades, né? Evidentemente que ele entrou no Corinthians, que sempre teve com uma grande crise no jogo, com técnicos horríveis, com times muito mal montados, né? E claramente que ficava muito difícil para qualquer jogador que chegava ter um grande destaque, tá? Muito difícil. Um ou outro, esporadicamente, acabou tendo destaque. Se você parar e pensar, os jogadores que se destacaram no Corinthians, né, nos últimos 2 anos, 3 anos, nós vamos nos deparar com jogadores, sobretudo jogadores de velocidade. Por quê? Porque o jogo do Corinthians era um jogo ridículo, medroso, tacanho, né? E que muitas vezes, ainda que jogasse no seu estádio, né, na Neoquímica Arena, precisava acontecer sobretudo no jogo da velocidade, no jogo do contra-ataque. Então o futebol do Corinthians primava sobretudo pela velocidade, tá? Então quando o time precisava acionar a velocidade no contra-ataque, você tinha jogadores com essa capacidade, como o Wesley. Então tá aí alguns jogadores que se destacaram. Fora isso, gente, teve um caso ou outro, mas muito difícil a gente ver qualquer jogador que tenha se destacado no Corinthians. Então o Fausto Vera, ele não foi bem no Corinthians, mas também não foi bem no Corinthians por causa do contexto que acontece hoje lá no Parque São Jorge. O contexto é muito sério. Aliás, outros problemas apareceram no Corinthians agora, né? O Corinthians perdeu o patrocinador Master, o Corinthians tem perdido aí dirigentes, o Corinthians está com muitas dívidas com pagamento, muitas dívidas com pagamentos atrasados, né? dívidas. A situação lembra muito o que aconteceu com o grande adversário do Galo aí em Belo Horizonte, tá? Então o Fausto Vera, na verdade, ele tem essa desculpa de que o time não foi bem. Então era muito difícil para alguém que chegava também mandar muito bem. Era muito difícil para alguém que se ambientar muito bem. Era muito difícil para alguém que estava precisando, chegava uma equipe que estava precisando de alguém para ser protagonista, era muito difícil que ele fosse esse protagonista, porque ninguém conseguia ser, ok? Então este é o ponto, tá? Mas tem situações, né? Eu sou um observador sobre o jogo e sobre a execução do futebol, das equipes, dos jogadores, enfim. A execução do trabalho, né? A execução das características do jogador, a execução das ideias do técnico e tudo mais, tá? Então, mesmo uma equipe muito ruim, você consegue entender se o jogador ele é apenas vítima dessa equipe ruim ou se ele também está contribuindo para isso. E aí eu chego ao detalhe importante sobre o Vera. Na minha opinião, ele se acomodou. Ele foi muito acomodado no Corinthians. Ele aceitou muito a situação como estava, né? Ou era reserva que muitas vezes não era utilizado, era jogador que muitas vezes não era relacionado, era jogador que quando ia para campo, jogava, se entregava às dificuldades do jogo. Infelizmente, foi visível que o Vera também teve contribuição, prestou uma contribuição significativa, né, para que a sua passagem pelo Corinthians até o momento tenha sido muito, mas muito frustrante e muito ruim, tá? Dito isso, no Galo, ele pode ser um jogador interessante? Eu acho que pode. Por que eu acho que pode? Eu acho que pode porque ele tem o técnico que faz jogador, né, introvertido jogar. Ele, além disso, esse técnico é o cara que o conhece, o cara que o fez jogar muito bem. Então há um conhecimento do técnico sobre o jogador, e esse conhecimento supera a qualidade técnica, o futebol do jogador, mas também ele vai ao encontro do que é a personalidade do jogador. Então, nesse sentido, o Milito pode ser extremamente importante para a recuperação do futebol do Fausto Vera. Ok? Então eu acho que o Galo também é um novo momento da carreira dele. Não tem mais motivo. Eu acho que a situação foi de muita intimidação, né, para a individualidade do jogador que chegava ao Parque São Jorge. Acho que o Vera aceitou muito isso. Eu acho que talvez o jogador também clame, né, neste momento por uma mudança. Mudar para outro cenário. Esse cenário de ter um técnico que já o conhece pode ser extremamente positivo para ele. Tá. Existe uma diferença entre aquilo que o Galo está a oferecer e aquilo que o Corinthians deseja pelo jogador. Por que eu acho que essa negociação vai acontecer? Eu acho que ela vai acontecer em virtude de que o Corinthians não tem dinheiro para nada. O Corinthians está devendo salários, né? O Corinthians está devendo assim, de uma maneira absurda. O Corinthians está correndo riscos severos, né, de levar transfer bans gigantescos
monstruosos, né? Então a situação não é nada boa. Chegou um ponto que não dá mais para Augusto ficar bancando demagogia. Chegou um momento que não tem como. É necessário que entre algum tipo de capital nos cofres do Corinthians, porque senão a situação pode ficar ainda mais dramática. Então, juntando este ponto com o fato de que o Vera é um jogador pouquíssimo utilizado, não tem sentido o Corinthians bancar um salário, de certa forma, até bastante alto para um jogador que não é utilizado neste momento, né, e que, apesar de toda a qualidade técnica, não é utilizado, né, e além do que, o Corinthians não tem esse dinheiro para ficar bancando, para ficar se dando ao luxo de ter um jogador no elenco que, de certa forma, é caro para o clube e que não é utilizado pela comissão técnica. Nesse sentido, acho que todo mundo ganha. Ganha o Vera, ganha o Atlético Mineiro, ganha também o Corinthians. De tal sorte que eu diria para vocês que essa negociação pode acontecer. E desconfio, tá? Não gosto dessa história de contratar um jogador que vinha com desempenho ruim. Eu não indicaria o Vera pelo que ele não jogou no Corinthians, mas pelo fato de ser o Milito, né, eu diria para você que dá para dar uma chance pro Vera. Porque é aquela história, se ele jogar no Galo, ele vai jogar muita bola. Se ele conseguir no Galo jogar 50% do que ele jogava no Argentino Júnior, ele vai ser um dos melhores camisa 5 atuando no futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso. Ó, gostou da análise? Deixe o like, comente, compartilhe com seus amigos. Torcedor do Galo tá pouco aqui no canal, muito poucas visualizações, né? Dificilmente um vídeo dá 3.000 visualizações aqui. Tá complicado realmente. E se você curtiu muito, achar que eu mereço e você pode, deixe um valeu demais para dar uma força aqui também para o trabalho. De qualquer valor, ajuda muito e ajuda também a divulgar o nosso vídeo no motor do YouTube. Quando você manda qualquer valor para o produtor de conteúdo, o canal tende a crescer no motor do YouTube, porque o vídeo é muito mais divulgado. De tal sorte que se você puder, mande aí um valeu demais de qualquer valor. Ou mande um Pix, vou deixar também aqui a chave do Pix no comentário fixado. É isso, gente. Muito obrigado.